Mas há uma distinção, claro, ele não tem nenhum cargo, nenhum tipo de ministério, ele não é ligado umbilicalmente ao governo, a não ser ao seu próprio pai e às suas próprias ideias. Eu acho engraçado esse argumento de parceiro comercial. Tudo bem, o Brasil não é os Estados Unidos, ele não tem o poderio dos Estados Unidos para peitar uma China. Mas muitos daqueles do pessoal de esquerda, progressista, fazem críticas acerbas e incisivas exatamente ao poderio econômico do capital americano e se silenciam de maneira muito curiosa, muito covarde, eu diria, em relação ao poderio econômico dessa mesma China, que não só tem um poderio econômico vasto, mas é uma ditadura opressora, que suprimiu informações sobre esse vírus, que silenciou 8 médicos, silenciou e prendeu 8 médicos que tentaram alertar sobre a urgência desse vírus, que não é a primeira vez que eles silenciam informações sobre outras epidemias que surgiram no seu país. Eu lembro aqui a gripe aviária, eu lembro aqui a gripe suína, a SARS. Há evidências que esse vírus já estava sendo, de alguma forma, aparecendo devido às condições sanitárias pavorosas. O embaixador cita a OMS também, de maneira muito omissa, se acovardou em relação a não apontar as condições sanitárias precaríssimas do governo da China, que, mais uma vez, repito, não é o primeiro vírus que surge exatamente do comportamento alimentício de algumas regiões do país, que causam isso. Não obstante causarem isso e serem omissos em relação a isso, a ditadura chinesa suprimiu informações, oprimiu pessoas. O primeiro médico que falou sobre isso foi preso e morreu do vírus. Ou seja, eles têm não uma responsabilidade direta e concreta sobre a disseminação do vírus ou sobre a criação do vírus, como algumas teorias conspiratórias dizem, mas inadvertidamente a falta de responsabilidade e a omissão do governo chinês são responsáveis diretos, sim, pelo alargamento, pelo alastramento desse vírus. E é muito pior para a economia, enfim, para a humanidade, a irresponsabilidade do governo chinês do que uma eventual parceria. Economicamente, humanamente, o que o governo chinês fez pela sua missão é muito mais trágico. E eu acho assim, tudo bem, o Eduardo Bolsonaro pode ter dito isso no momento que foi indevido. Não acho. Acho que ele é um deputado, ele tem isonomia, ele tem independência para fazer o que quer. O que eu acho mais curioso e mais agravante, no caso, é que a própria mídia, que deveria sim fazer um posicionamento crítico às autoridades chinesas com a sua irresponsabilidade em relação ao alastramento do vídeo, ontem, em relação a essa crise diplomática causada, simplesmente falam que os chineses são humanitários, estão fazendo o possível para coibir o vírus, quando eles, inadvertidamente, são os responsáveis pela sua missão, pelo alastramento de vírus. Ora, é a mesma coisa dizer que o Jack o Estripador cuida bem dos seus cadáveres. Entendeu? É absurdo o silêncio da mídia e é absurdo o silêncio de grandes autoridades, como a OMS, a ONU, em não atacar a responsabilidade da China. Eu não estou dizendo isso por vingança. Eu estou dizendo isso exatamente pela possibilidade de acontecer tudo novamente. A gente acha uma cura para o vírus, a gente acha um remédio, mas daqui a 1, 2, 3 anos surge uma nova gripe, surgida coincidentemente no meio chinês, coincidentemente com omissão de informações, porque se ninguém atacar esse problema agora ou depois, o problema da omissão do governo chinês, eles vão fazer tudo novamente. Ainda sobre a fala do Vini ali, tem uma diferença, eu detecto uma diferença entre o que é uma crítica e uma acusação, né? O deputado, ele se arvora numa acusação. Com relação a uma epidemia e uma gripe, e uma epidemia séria também, já vivida na história, em 1918 teve a gripe espanhola. E a gripe espanhola não necessariamente nasceu na Espanha. A Espanha foi a primeira a divulgar essa epidemia, né? Sim. Que virou uma pandemia também, e por isso ela ganhou o nome de gripe espanhola. Como vem essa do Donald Trump, que é um inimigo, um adversário político e global da China, acaba se jogando essa discussão dessa pandemia para um âmbito político. O Trump calculadamente usou esse termo exatamente para alimentar a sua guerra contra a China. Quando ele fala o vírus chinês e tal, ele está exatamente buscando enfraquecer um adversário político dele, que é o maior adversário político no globo hoje em dia. Então, eu vejo sim uma tentativa de você, através de um ato até xenofóbico, classificar o vírus chinês. O vírus, ele atinge a todos os seres humanos. Se houve uma negligência do governo direcionada por ser uma ditadura, é uma questão que deve ser discutida
sim. Mas eu não sei se ela ajuda muito no nosso debate sobre a pandemia, entendeu? Nesse momento, talvez não. Mas como a gente vai reagir a essa pandemia que está matando muita gente. Mas, Edgar, anote bem, uma crítica política que pode sair das palavras do Donald Trump em relacionar o vírus a uma gripe chinesa, não é de forma alguma injusta, porque ele calcula exatamente que o vírus nasceu da irresponsabilidade do governo chinês. O próprio Eduardo Bolsonaro falou que não tem nenhum tipo de crítica à população chinesa. Essa é uma confusão proposital do governo chinês. E veja bem, o próprio embaixador volta a falar, você está fazendo uma coisa contra o povo chinês, quando o Eduardo disse de maneira muito explícita, a minha crítica é severa em relação ao descaso e à omissão do governo chinês. A mesma coisa em relação ao Donald Trump. Então, mas você vê, mas a despeito uma diferença do povo e do governo muito clara. É muito clara, mas a despeito dessa diferença que você coloca, tem uma massa na China que apoia o PCC. O Partido Comunista Chinês. Que é obrigado a apoiar. Bom, enfim, aí é uma outra discussão. Ditadura, digamos. Mas, sim, claro que não disse que não. Mas é uma maioria da população, inclusive, que apoia essa atitude do governo. Quando você traz para o campo político, no que já é reconhecidamente uma adesão automática ao governo americano, já expressada desde o primeiro dia do governo do Bolsonaro, com todas as ações e expectativas que se criou em termos de relações entre os Estados Unidos e o Brasil, você entra num campo tomando um partido, talvez na diplomacia, nos auspícios mais elegantes e necessários dentro do que é a ideia da diplomacia, é uma fala totalmente desastrosa, entendeu? Uma fala totalmente... Pode ser inadequada no momento inadequado, mas é uma crítica para além da crítica política, numa hora errada, pode ser de uma discussão política, ele é uma crítica justa. Vamos lá. Irresponsabilidade chinesa fez com que o vírus se alastrasse. Vamos falar com o Zé Maria Trindade, em Brasília, está com a gente agora por telefone. Zé Maria Trindade, muito bom dia, meu camarada. Esse desgaste aí vai ser superado em breve ou é possível que haja mesmo complicações aí nas relações entre o Brasil e a China? Bom dia, Zé. É isso, bom dia. Vai ser superado, Edgar. Os bombeiros aqui já ligaram as sirenes e já saíram nos meios políticos. Olha, não é crise criada pela mídia propriamente dita, porque isso é fruto de troca de mensagens através aí das chamadas mídias sociais, que eu considero mídia e que devem, eu torço para isso, serem responsabilizadas como mídias, como nós temos a responsabilidade. Mas acontece o seguinte, há todo um esforço aqui em Brasília, através da bancada ruralista e uma das portas-vozes mais pesadas aqui, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, em manter relações com a China. Isto é inegável. Agora, isso aí mexeu num prurido muito forte, porque eu não sei se o deputado Eduardo Bolsonaro, que foi presidente da Comissão de Relações Exteriores, sim, sabia, mas há uma campanha mundial contra a China, dizendo, inclusive, que a China cria em laboratório vírus para atrapalhar a economia do mundo, enquanto ela cresce o PIB, e isso não é verdade. Já foi comprovado em laboratório científico de que esse vírus, o corona, ele é natural, ou seja, não foi criado em laboratório. Eu conversei, Edgar, com o ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra, um médico que foi por 8 anos secretário de Saúde no Rio Grande do Sul e o primeiro a enfrentar o H1N1, que matou muita gente aqui no Brasil. E ele me contou a história muito parecida com o coronavírus. Ele, secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, e de repente pacientes começaram a morrer. Encheram os hospitais, uma síndrome desconhecida, esquisita, com hemorragia, uma hemorragia muito forte, uma hemorragia pulmonar que impedia a respiração. Foi difícil, mas os médicos acabaram identificando o H1N1 que entrava pela Argentina. Naquele momento, o vírus veio do México, entrou pela Argentina, e a Argentina, em campanha eleitoral, a reeleição de Cristina Kirchner, não quis aprofundar no debate. E aí chegou forte no Rio Grande do Sul, foi subindo o H1N1 e perdeu muita força. E aí ele descobriu lá no H1N1 que os idosos não tiveram problemas. Descobriu depois, através de reserva de sorologia, de que os idosos estavam com resistência cruzada, através de uma influenza, uma gripe antiga que eles pegaram resistência.
Então, o H1N1 foi um vírus muito parecido, descreveu ali um gráfico muito parecido com o coronavírus. E ele, Osmar Terra, esteve em Wuhan um mês antes do epicentro da crise. Ele foi para os Jogos Militares, ele era ministro da Cidadania, que na época envolvia o esporte, era a Olimpíada Militar. E aí ele descreve com muita naturalidade o que acontece. Lá na Ásia é frequente essa origem de vírus assim pela convivência e o tipo de alimentação, a cultura com animais. São vírus que atingem animais e de algum momento passa para humanos, e a novidade é a transmissão de humanos para humanos. Essa é a história. Agora sim, os chineses, há 3 meses atrás, o governo chinês ligou para o governo brasileiro e pediu solidariedade. Sabia que os ataques seriam fortes contra a China. Um pedido, solidariedade internacional. E o segundo pedido, preparem-se, nós vamos precisar de alimentos. Sabe-se que, por exemplo, na China, esse porco, a base alimentar de proteínas lá é a carne suína. O porco ainda é alimentado lá com chiqueiro, lavagem, e essa promiscuidade com animais e alimentação de animais vivos é que provoca essa transferência de vírus animais para humanos. E aí disse que ia importar. O setor agropecuário ficou todo animado. A ministra Tereza Cristina se prepara. Eu recebi ontem da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, um comunicado dizendo que não haverá paralisação ou atraso da produção de alimentos aqui no Brasil. Ou seja, o Brasil está preparado para exportar. Então, foi nesse contexto, uma parte muito importante da economia do Brasil e da política, porque o grupo China-Brasil, que tem mais de 300 membros, protestou contra o deputado Carlos Bolsonaro. Então foi nesse contexto que aparece essa fala do deputado. E aí vem, ele não falou em nome do governo, é evidente que não, mas a ligação do Carlos Bolsonaro com o presidente Jair Bolsonaro é muito forte. Se fosse o deputado Eduardo Bananinha, como disse o vice-presidente, ele não seria nem eleito, o Bananinha não seria eleito, ele foi eleito em São Paulo com o nome Bolsonaro, daí essa confusão, ou seja, ele sabia ou deveria saber dessa parte sensível, né, e dessa disputa.